e vou partilhar o meu ecrã para começarmos a sessão. Portanto, podem dizer-me se conseguem ver agora o meu ecrã, por favor. Sim, sim, estamos a ver. Ok, muito bem, obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por participarem em mais um webinar organizado pelo Nest. O Roberto Antunes não é normalmente o host destas sessões, mas pediu desculpa porque hoje não poderá participar. Portanto, tenho apenas alguns pequenos avisos. Como eu mencionei anteriormente, esta sessão está a ser gravada, será disponibilizada no canal do YouTube do Nest. Mais uma vez quero agradecer a vossa participação e queria também pedir-vos que coloquem, dado que temos uma audiência reduzida, coloquem as questões durante a sessão no chat do Google Meet e depois iremos guardar tempo também no final da apresentação para responder às vossas questões ou até mesmo para termos uma pequena discussão. Portanto, esta sessão é sobre a comunicação em turismo, utilizando a inteligência artificial em ferramentas disponíveis no Google Cloud. Eu vou fazer apenas uma pequena apresentação e logo de seguida irei passar a palavra ao João Freitas. Portanto, o meu nome é Tiago Sá, eu faço parte da equipa do Google Cloud aqui em Portugal. Trabalho como Customer Engineer, ou seja, trabalho a relação técnica com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os developers na comunidade portuguesa. E o meu trabalho consiste em explicar aquilo que é o Google Cloud e ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros, a montarem soluções para os seus negócios utilizando essas mesmas ferramentas. De seguida irei passar então a palavra ao João Freitas, que faz parte da HiGPhi e que é responsável pela área de Business Development e que nos vai falar de uma solução concreta que utiliza algumas das ferramentas que eu irei mencionar e que utiliza então essas ferramentas que permitem a comunicação com o utilizador, especificamente na área do turismo e da hotelaria. Portanto, é um caso prático de utilização destas mesmas ferramentas que nós achamos que iria ser interessante. Portanto, eu farei uma muito breve apresentação. Aliás, nós tivemos a semana passada um overview sobre o Google Cloud. Portanto, hoje vou-me focar um pouco mais nesta área da inteligência artificial e alguns use cases na comunicação com o cliente, antes de passar então a palavra ao João. Muito rapidamente, portanto, se calhar todos aqui conhecem o Google, né, como um motor de busca, que tem já mais de 21 anos. A verdade é que, ao longo destes 21 anos, a Google foi-se debruçando sobre outros temas, também eles relacionados tipicamente com a análise de grandes volumes de dados. Portanto, o motor de busca foi o primeiro grande use case, o primeiro grande problema sobre o qual nos debruçamos, mas como é sabido, ao longo dos anos fomos trabalhando na área do e-mail, na área das imagens, na área dos vídeos, na área dos mapas. Tudo isto são casos de uso que tipicamente envolvem grandes volumes de dados e a Google é pioneira em muitas dessas áreas. Portanto, este é a nossa mission statement, que foi, aliás, criada na fundação da Google, que é de organizar a informação do mundo e torná-la útil e acessível universalmente. O que é super interessante, porque ainda hoje se mantém relevante e se mantém atual. O que nós fazemos na equipa da Google Cloud, da qual eu faço parte, é trazer esse conhecimento, essa engenharia, toda a infraestrutura global que suporta essas aplicações de grande escala para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Ou seja, no fundo, pomos ao dispor dos clientes e dos parceiros toda a plataforma que suporta também a Google. Portanto, uma plataforma que é segura, escalável e que tem grandes diferenciadores tecnológicos também, devido à engenharia, à investigação que nós Google, fomos fazendo ao longo destes anos. Portanto, muito rapidamente, nós em Google Cloud focamos em 5 grandes áreas. Isto foi também apresentado a semana passada, portanto não irei entrar em grandes detalhes, mas
Temos uma área, começando na parte de baixo, de infraestrutura, ou seja, se no vosso negócio tiverem a necessidade de lançar uma máquina virtual ou de montar um disco para armazenar dados num servidor, numa máquina virtual, tudo isso está disponível em Google Cloud Platform, portanto, aquilo que nós chamamos de infraestrutura como um serviço. No topo, temos a plataforma de produtividade e de transformação do trabalho ou de colaboração. Portanto, nós hoje estamos a utilizar Google Meet para este webinar. Google Meet faz parte do G Suite e é, aliás, gratuito. Foi tornado gratuito recentemente. Mas fazem também parte desta plataforma serviços como o Gmail, o Google Docs, o Google Calendar e muitos outros. Portanto, esta é a plataforma de produtividade e de colaboração. E depois, dentro do Google Cloud Platform, temos 3 grandes áreas. A área de analítica dos dados, que é, mais uma vez, é nuclear dentro da Google. A área do lado direito de desenvolvimento aplicacional. E também a área, então, da inteligência artificial, sobre a qual nos vamos debruçar durante esta sessão. Portanto, é sabido que a Google utiliza Machine Learning já há vários anos em grande parte dos seus serviços. O Google Search, motor de pesquisa, utiliza para fazer o ranking dos resultados. O Google Mail utiliza Machine Learning para uma funcionalidade que é relativamente recente, que é do Smart Reply, em que o Gmail sugere uma resposta automaticamente a um e-mail recebido, ou mesmo de classificação de spam. No Google Photos já utilizaram, por exemplo, nós temos um motor de Machine Learning que me permite classificar imagens automaticamente. Portanto, eu consigo procurar por uma imagem de um cão, ou de um carro, ou de uma praia, no meu catálogo pessoal de imagens. Portanto, tudo isto estes são alguns exemplos de produtos ou de serviços que utilizam Machine Learning. Como eu disse anteriormente, nós estamos a trazer esse Machine Learning, esses modelos, esse conhecimento e essa infraestrutura aos nossos clientes. Portanto, estes são apenas 4 exemplos. Iron Mountain utiliza as nossas ferramentas de Machine Learning para extrair a informação de documentos. O eBay utiliza para a comunicação com os seus próprios clientes. Rolls-Royce para os seus navios, para aplicações mais ligadas à indústria. E o HSBC utiliza, por exemplo, para a gestão de risco. Portanto, pondo o Machine Learning ao serviço dos seus próprios, das necessidades do seu negócio. Portanto, dentro da inteligência artificial existem vários produtos, obviamente que não vou entrar em todos eles. Vou focar-me naqueles que são mais simples, eu diria. Ou seja, uma das coisas, algo que nós estamos a tentar fazer em Google Cloud é simplificar a utilização de Machine Learning, ou seja, democratizar o Machine Learning nas empresas e na comunidade de developers. Ou seja, nós queremos que uma empresa possa tirar partido destas capacidades sem ter necessariamente que contratar um data scientist ou contratar um expert em machine learning. E para isso, nós temos aquilo que nós chamamos de building blocks, ou seja, eu tenho APIs, ou seja, serviços que qualquer developer pode utilizar para criar as suas próprias aplicações, por exemplo, ou os seus sites web. Serviços esses que se distinguem, que estão organizados em 4 grandes áreas, ou seja, temos vários serviços na área da visão, como é que eu consigo extrair informação de imagens. Temos vários serviços na área da linguagem, como fazer tradução de texto, como detectar sentimento em linguagem natural. Temos a área da conversação, e vamos ver um exemplo disso mesmo, como criar um agente virtual, como transcrever áudio para texto, texto para áudio. E depois temos também serviços que se focam mais nos dados estruturados, ou seja, por exemplo, como criar um motor de recomendações ou como fazer o forecast de vendas do próximo mês. Portanto, tudo isto, estas grandes áreas estão, de facto, operacionalizados em serviços estes que estão disponíveis na nossa plataforma, e nós hoje vamos olhar para o exemplo do Dialogflow.
o Dialogflow, que é utilizado também pela HiGiffy e que, portanto, será ainda mais aprofundado. Portanto, o Dialogflow é um dos serviços da nossa plataforma na área da conversação. Portanto, o que é que permite fazer o Dialogflow? O Dialogflow permite-me, no fundo, criar experiências de conversação utilizando linguagem natural que podem ter diversas aplicações. Ou seja, eu posso... portanto, quando eu digo experiência conversacional, no fundo, muitas vezes vamos imaginar um dos exemplos é criar um chatbot, portanto, um agente virtual que vai comunicar com um utilizador utilizando linguagem natural, em vez de utilizar, por exemplo, aquele sistema típico que nós temos nos call centers, em que eu tenho que escutar várias opções e escolher um número, que é muito comum em Customer Services. Portanto, começamos cada vez mais, e esta é uma tendência no mercado e na indústria, a utilizar a linguagem natural, e este tipo de serviços permite isso mesmo. Este serviço corre em Google Cloud Platform, portanto é gerido por nós, escala de acordo com as necessidades e é utilizado, tem uma versão gratuita, aliás, e pode escalar de acordo com as necessidades do próprio negócio. Este Dialogflow, aliás, como o tema dos agentes virtuais, dos chatbots, é cada vez mais popular, portanto temos visto uma grande adoção deste tipo de serviços. No fundo, como é que este Dialogflow funciona? Nós vamos criar, e que vamos ver já de seguida, no fundo, a lógica do próprio agente, portanto, quais são as intenções que ele sabe detectar e responder, que tipo de entidades, que informação é que este agente tem que recolher para poder dar resposta. Depois, do lado esquerdo, temos aqui a questão dos canais, ou seja, este mesmo agente pode estar disponível, pode estar acessível em vários canais, seja um chat, um widget que aparece numa página web, seja através de um perfil no Facebook, seja Twitter, seja através do próprio Google Assistant. Existem vários canais que estão disponíveis na própria plataforma nativamente e que, portanto, são muito fáceis de integrar. Além disso, do lado direito temos a questão do fulfillment, ou seja, como é que eu tomo ações de acordo com o comando ou com a intenção que foi passada ao agente. Portanto, muitas vezes é necessário ligar este agente a serviços do próprio negócio, seja o meu CRM, seja para consulta de um diretório de imagens, de produtos, de um catálogo de produtos, por exemplo, ou mesmo outros serviços externos. E nós vamos ver um exemplo disso mesmo. Portanto, eu vou muito rapidamente passar para este Dialogflow. Portanto, antes disso, estes tais building blocks, portanto, estas várias peças que estão disponíveis na plataforma são descritas aqui, como eu falei, existe para imagem, para linguagem, para conversação, para dados estruturados, e muitos deles eu recomendo que consultem, procurem por Google Cloud Building Blocks, porque conseguem experimentar estes serviços diretamente na própria página do produto e podem experimentar e perceber o tipo de resultados que podem esperar deste tipo de soluções. O Dialogflow, como eu falava, é uma plataforma, então, que utiliza várias destas peças para a criação de experiências de conversação ou de agentes virtuais. Eu tenho aqui um pequeno exemplo, que é, aliás, baseado num Quick Start, num pequeno tutorial que está na própria página do produto, e eu vou explicar-vos aqui 3 áreas deste produto. Portanto, isto é a consola do produto. Do lado esquerdo eu tenho várias opções. Do lado direito eu tenho, aliás, um simulador que me permite testar este agente diretamente na consola. Ou seja, o primeiro conceito aqui é o conceito de intent, ou da intenção do meu utilizador. Isto é um chatbot, um agente muito simples, e que tem um default welcome intent, portanto, a resposta padrão do meu agente. Este agente está em inglês, mas o Dialogflow suporta várias línguas, incluindo português de Portugal. E, portanto, o que eu
indico na minha intenção são as training phrases, ou seja, vou dar exemplos de frases que vão, no fundo, ajudar à identificação da minha intenção. Ou seja, a minha primeira mensagem, quando entro em contato com a gente, poderá ser um olá, um hi, e eu consigo ver que isto é o meu simulador, que imediatamente eu recebo a resposta padrão, que está também ela definida aqui nas minhas respostas, e consigo ver que o intent, a intenção de boas-vindas foi reconhecida aqui. Eu posso criar outros intents, outras intenções, como, por exemplo, indicar qual a língua que eu sei falar. Por exemplo, neste caso, para este intent, eu dei várias training phrases. I communicate in Spanish, I speak French, I know English. Automaticamente o meu agente vai reconhecer a língua como uma entidade e, portanto, eu posso dizer algo como I know English. Isto é reconhecido como um intent de set language e ele vai responder com uma das respostas que está aqui definida. Eu posso criar várias. E, portanto, é muito fácil criar uma lógica no meu agente. Ele aqui, neste intent especificamente, ele tem uma questão, ou seja, how long have you known English? E eu posso dizer 2 weeks. E ele vai guardar estas entidades, estes parâmetros, inglês e 2 weeks, para dar uma resposta à minha intenção. Como eu falava também, é fácil integrar este agente com vários canais. Um deles, por exemplo, é este web demo. Portanto, da mesma forma que eu estava a usar o utilizador, eu posso utilizar este pequeno demo e encaixar este widget na minha página web. Portanto, e já agora eu posso escrever as mensagens ou posso também utilizar o áudio. Portanto, o Dialogflow reconhece áudio e pode falar também. O agente pode falar também. Hello. Portanto, a transcrição do áudio para texto e vice-versa está também incluída na própria plataforma. E por último temos a tal questão do fulfillment, ou seja, eu se quiser, imaginem que eu quero criar um agente que me permite marcar uma consulta no barbeiro. Eu posso definir a lógica do agente e depois, se calhar, vou ter que ligar a um serviço para agendar essa marcação. Portanto, tudo isso é feito também diretamente na plataforma. Eu não quero tomar... Tiago, eu acho que a apresentação deixou de se ver, passou para uma janela. Ok. Obrigado. Deixa-me voltar a partilhar. Ok. Já está a partilhar novamente? Já. Ok, obrigado. Bom, esta era a pequena demonstração que queria partilhar convosco, mas não quero demorar muito mais. Vou só dar 2 exemplos e depois vou passar para o João, que vos pode mostrar aquilo que foi montado pela HiGiffy. Portanto, temos um exemplo da aplicação deste tipo de tecnologias da Ticketmaster, que me permite, que utiliza um agente virtual que permite ao utilizador pesquisar eventos, fazer compras utilizando até o agente, e também o exemplo da KLM, aquela companhia aérea, que permite também procurar voos ou fazer marcação dos voos utilizando um perfil de Messenger do Facebook. Com isto vou parar a minha apresentação e vou passar então ao João para que ele possa falar sobre a HiGiffy. Olá, boa tarde a todos. Vou partilhar então aqui o meu ecrã muito rapidamente. Acho que já conseguem ver, penso eu.
se eu não estou enganado. Então, e, portanto, antes de mais uma vez, boa tarde a todos. Tiago, excelente apresentação, obrigado. Portanto, é um gosto trabalhar convosco e sim, muito daquilo que é a IGF hoje e aquilo que tem feito, tem muito dependido também de vocês e, portanto, acho que se vocês não existissem, soluções como a IGV seriam extremamente complexas e, no fundo, complicadas mesmo de existir. O que é a IGF? A IGF é uma plataforma de comunicação para hotéis que utiliza muito a inteligência artificial. Começando por explicar um bocadinho, muito rápido, o contexto, nós começámos em 2016 e na altura, quando olhávamos para a indústria da hotelaria, víamos três grandes problemas. Os hotéis não estavam 24/7 disponíveis para conversar com os seus potenciais hóspedes ou hóspedes, o que no final do dia significava uma perda de rendimento, de revenue gigantesca, porque, portanto, quando víamos dados, víamos que, teoricamente, aquilo que é o primeiro hotel a responder ao hóspede tem uma probabilidade muito, muito grande de conseguir convertê-lo em canais diretos, que são os canais que tipicamente os hotéis querem converter mais. Depois, para além disso, víamos que para além do hotel não estar 24/7, não estava 24/7 nos diferentes canais que os hóspedes querem comunicar. E a questão é, quando nós gerámos há 15 ou 20 anos, toda a gente telefonava, entretanto passou-se para o e-mail e, entretanto, fomos adicionando todas as messaging apps, Facebook, WhatsApp, se olharmos para a Ásia, Line, o WeChat, o Telegram, e, portanto, aquilo que acabava por acontecer é que os hotéis tinham muita dificuldade em ir adicionando e estando nos canais que os hóspedes, no fundo, estão, por uma questão de realmente tinham que estar em várias plataformas a responder e, portanto, no final do dia aquilo que acabava por acontecer é que acabam por nem sequer ter uma comunicação coerente com o seu hóspede, pelo facto de serem pessoas diferentes a responderem, em horários muitas vezes diferentes e muitas vezes muito demorados por causa disso. E o terceiro grande problema que nós também víamos era o facto de, quando medíamos o customer care dos hotéis, havia muito poucas métricas, ou seja, no extremo, as equipas dos hotéis sabiam quantas reservas determinada pessoa tinha conseguido fazer, em detrimento do número de e-mails que tinha respondido e convertido. Mas, para além disso, não sabia muito mais, ou seja, não se conseguia medir nem o que o hóspede gostava ou não da interação, nem se havia alguém que realmente era muito mais rápido ou muito menos rápido a responder, e, portanto, lá está, ao final do dia havia aqui uma falta de métricas que era difícil e que tornava as decisões dentro dos hotéis muito complexas, inclusivamente a decidir quais os canais onde o hotel queria estar. E, portanto, contando-vos muito rapidamente a história da iGiffy, nós começámos em 2016, entretanto recebemos investimento da Mobile World Capital e do Sebastian, que é o antigo Head of Growth do Twitter, que foi muito importante também para nós consolidarmos aquilo que era o nosso know-how em termos de redes sociais. Temos escritórios em Lisboa e Barcelona, somos portugueses, com muito orgulho, e, portanto, neste momento temos a nossa solução implementada em cerca de 500 propriedades em 15 países. Temos vindo a receber alguns prémios, um dos últimos quais, o de solução mais inovadora na área do turismo pela Organização Mundial de Turismo, em janeiro deste ano. Contando-vos algumas marcas que trabalham connosco, lá está, vão desde pequenos hotéis com 5, 10, 15 quartos, a grandes cadeias, como é o caso do Grupo Pestana, ou até mesmo Turismo Portugal, Segurança Social. Portanto, vai aqui em vários setores, sendo nós especialistas em turismo e, concretamente, em hotelaria, o que é muito importante para a nossa solução. Contando-nos muito rapidamente o que é que nós fazemos e como é que nós usamos aqui Google. Aquilo que é o nosso produto fundamental é o nosso assistente virtual, o nosso chatbot, que basicamente, como é especializado em hotelaria e com os nossos já 4 anos no mercado, aquilo que nós fomos fazendo foi desenvolver, através do Dialogflow, uma série de tópicos que é possível automatizar quando qualquer hóspede faz questão. Portanto, o que é que nós fazemos concretamente? Basicamente, nós temos o tal chatbot, que é capaz de automatizar 80% de toda a comunicação que o hotel tem, fruto do facto de, como nós temos o conceito de single agent, ou seja, o agente único, aquilo que vai acabar por acontecer é, por exemplo, o hotel da Baixa em Lisboa beneficia de todas as interações que o Grupo Pestana tem nas suas propriedades e, portanto, ao final do dia, todos os nossos hotéis beneficiam do facto, no fundo, de termos o tal single agent que vai aprendendo constantemente. Depois, outra coisa muito importante também, ao nível daquilo que é o nosso trabalho com o Google, tem a ver com o Google Translate.
que é, nós quando olhamos para a indústria hoteleira, e nomeadamente, por exemplo, para hotéis portugueses, vimos que há uma facilidade grande de falar português, espanhol, fala-se inglês também, o francês vai-se falando, mas tudo que sai deste scope torna muito complicado as equipas responderem. E, portanto, nós também incorporamos tudo aquilo que é a base do Google Translate na nossa solução. Depois, claro, com as Google Translators, portanto, aquilo que nós vamos fazer vamos melhorando sempre aquilo que são as traduções para serem sempre o mais accurate possível. E o mais, se calhar, de gostar-vos simplesmente a mostrar aqui a solução é mostrar-vos um exemplo real, e portanto eu vou abrir aqui um hotel real, que neste caso é o Grupo Now. O Grupo Now é um hotel, ou neste caso um grupo português, presente sobretudo na região do Algarve. E portanto, o que é a solução da iGiffy? A solução da iGiffy neste caso está aqui implementada do lado direito, e portanto aquilo que vai acontecer é que para começar vai-me abrir em português, pelo facto do website também abrir em português. E a primeira questão que me faz é se eu preciso de ajuda para completar a minha primeira reserva. Porquê que é esta a primeira questão? Porque aquilo que acontece é que na iGiffy nós percebemos que os hotéis, à semelhança de qualquer outra montra que tem, neste caso o website, estão aqui para fazer vendas. E, portanto, claro, as questões que o hóspede que está aqui faça sejam sobretudo de vendas e, portanto, nós também tentamos montar o flow para que realmente a conversão seja elevada. A primeira pergunta é, lá está, se eu preciso de ajuda para marcar a minha próxima estadia. Eu clico em sim. E depois de eu clicar em sim, ele vai-me perguntar se eu quero ver a disponibilidade ou falar com o staff. Neste caso, o ver a disponibilidade vai basicamente remeter para o sistema de reservas do hotel, em que basicamente o que a iGiffy faz também é interligar-se com os diferentes sistemas de forma a conseguir mostrar realmente os preços e disponibilidades para determinadas datas, com determinadas condições que o hóspede procura. Eu vou clicar aqui em verificar online. A outra opção era pedir orçamento, em que basicamente ia-me remeter para a equipa de reservas, e a questão que se segue é se eu sei qual é o hotel. Isto porquê? Porque no caso do Grupo Now, eles têm uma série de hotéis, todos em Albufeira, portanto muitas vezes não é muito fácil para o hóspede dentro do website conseguir perceber qual é o hotel que pretende, e portanto aquela questão serve para, no fundo, o assistente virtual saber se tem que ajudar o hóspede a perceber as diferenças entre os diferentes hotéis ou não. Neste caso eu selecionei aqui o destino de um dos vários que ele tem, neste caso teria também Lisboa e Montargil. Depois pergunta-me qual a região em que eu estou interessado, eu seleciono aqui, por exemplo, Albufeira, e depois aquilo que vai acontecer será ele perguntar-me qual é a propriedade em concreto que eu estou interessado. Neste caso, eu vou escolher aqui, por exemplo, a São Rafael Atlântico, e as questões que se seguem são ao nível da reserva, ou seja, são questões que são fundamentais para o motor de reservas do hotel saber-me dar uma resposta, que é qual é a data de check-in, em que eu posso inserir, por exemplo, amanhã, que o assistente virtual vai conseguir compreender que amanhã é o dia 16 de junho, pergunta-me qual a data de check-out, que eu chego aqui e escrevo num formato diferente, por exemplo, o 17 de junho, e as questões que se seguem são relativas a quantos adultos, quantas crianças, portanto, no fundo, tudo aquilo que é informação que o motor de reservas do hotel necessita para me conseguir mostrar os tais preços e as disponibilidades para estas características. E, portanto, lá está, aquilo que aconteceu foi, o assistente virtual foi até aquilo que é o preço e a disponibilidade do hotel e acaba por mudar os tais quartos disponíveis numa lógica ascendente, em que o primeiro quarto estava a 132 euros e, portanto, à medida que nós vamos avançando para a direita, vamos conseguir ver os diferentes quartos com os diferentes preços. Como é que se faria para reservar? Bastaria clicar aqui e, portanto, iria para um motor de reservas e iria completar a minha reserva à semelhança de qualquer e-commerce. Obviamente que o assistente virtual da iGiffy não serve só para mostrar estes preços e disponibilidades. Como eu disse há pouco, ele sabe responder a 120 tópicos. E, portanto, eu vou fazer aqui questões tão simples como, por exemplo, a que horas é o check-in? Ou, por exemplo, tem restaurante. Portanto, aquilo que vai acontecer é com os tais factos, ou seja, com os tópicos pré-definidos logo no início, quando começamos a trabalhar com o hotel, o assistente virtual vai dar as respostas de uma maneira natural, ou seja, vai responder realmente à questão do hóspede, dando sempre, no fundo, tudo aquilo que são as informações necessárias. Depois, aquilo que irá acontecer é que, naturalmente, para uma experiência de um assistente virtual ser boa, nós temos um back-office. Neste back-office tem 3 grandes secções. Eu vou começar por uma das partes onde nós trabalhamos com a Google desde o início, que é fundamental para nós, que é a secção analítica. Isto é, a partir do momento em que nós temos o chatbot, nós conseguimos configurar e perceber coisas em métricas como a taxa de automatização, conversas que existem, aquilo que é o número e a evolução das mensagens por dia, semana, mês, em termos de canais e fontes,
onde é que realmente as pessoas estão a interagir com o assistente virtual, e depois outras métricas também que são muito relevantes para nós, como por exemplo ao nível das reservas que o hotel recebeu através do nosso assistente virtual, em que isto é feito através da instalação de pixels, portanto no fundo uma espécie de cookie que vai seguindo o hóspede e vai percebendo qual é o comportamento dele, vai percebendo também que tipo de pedidos é que existiu, ou seja, consoante aquilo que forem os tópicos que o hóspede vai conseguindo e vai questionando, o assistente virtual vai absorvendo esta informação toda e também quais os tópicos mais frequentes. Para fazermos isto, basicamente nós trabalhamos com Google Data Studio e, portanto, no final do mês essas métricas são extremamente accurate e são possíveis também de importar para o Google Analytics, por exemplo, do hotel. Em termos daquilo que é a solução em si, aquilo que acaba por acontecer é sempre que há uma mensagem que o assistente virtual não sabe responder, ele passa para a equipa basicamente vai conseguir aceder às mensagens dos diferentes canais. Vamos abrir, por exemplo, esta mensagem em que nós vamos conseguir ver todo o histórico da conversa, eventualmente traduzir as conversas via Google Translate de que estão a acontecer aqui, por exemplo, podemos traduzir para português, e o mesmo acontece quando estamos a responder. E, portanto, no extremo, qualquer pessoa da recepção vai conseguir responder num idioma que não entenda, só com, portanto, no fundo, com esta tecnologia do Google Translate. Portanto, neste caso, por exemplo, eu traduzia a mensagem para o português de Portugal, caso eu não compreendesse, portanto, conseguiria estar sempre a falar com o hóspede. Depois aquilo que vai acontecer é que há aqui uma parte de profile em que conseguimos analisar o que é que está a acontecer, qual é exatamente o perfil, se podemos trocar notas entre as diferentes pessoas no fundo da unidade hoteleira, e sempre que nós não temos mais nada para acrescentar à interação, ou seja, já respondemos à questão do hóspede, clicamos aqui em Mark as Close, a conversa desaparece, vai para as conversas fechadas, e assim nós conseguimos garantir que conseguimos ter métricas sobre a performance, ou seja, saber se há performance diferentes entre o chatbot e a equipa, o que ao final do mês vai ser muito útil para entender no fundo se a nossa automatização está a ser uma boa automatização ou se as pessoas não estão satisfeitas e, portanto, se há alguma coisa que o chatbot possa ser melhorado para aquela propriedade em concreto. Depois, para perceberem um bocadinho esta parte das configurações, há aqui uma série de coisas que nós vamos configurando, nomeadamente as linguagens que temos disponíveis, em que, como eu disse há pouco, usamos aqui uma série de linguagens sempre com base no Google Translate para ser possível, no fundo, falarmos qualquer idioma. Podemos definir horários de trabalho, isto é, vamos imaginar o hotel, não tem ninguém na recepção a responder a partir das, vamos imaginar, 9 da noite, então das 9 até às 9 da manhã, aquilo que vai acontecer é que o chatbot vai passar a conversa para a equipa, mas a informar o hóspede que só é expectável que receba uma resposta às 9 da manhã, e em termos das tais definições das FAQs, é aqui uma questão de explorarmos, mas lá está, como nós somos especialistas na hotelaria, todos os tópicos que estão aqui são tópicos que já estão bastante explorados, portanto que são transversais a todos os hotéis, ou que pelo menos poderão só ser tópicos que os hotéis tenham. Claro que ao longo do tempo, e deixem voltar aqui à apresentação, nós percebemos que não era portanto, não podíamos ficar remetidos apenas a uma solução de ajudar a reservar e, portanto, colocámos também a inteligência artificial ao nível de garantir a comunicação 100% digital entre o hóspede e o hotel, portanto, quando o hóspede está efetivamente dentro da propriedade. Isto ganhou uma importância ainda maior nos tempos de Covid, não é? Portanto, nesta pandemia em que de repente era já uma prioridade, nós na ITV já estávamos a desenvolver isto há muito tempo, e portanto aquilo que nós fazemos é muito simples. No dia antes do hóspede chegar à propriedade, vamos enviar uma mensagem via, idealmente, as messaging apps, como por exemplo o WhatsApp, em que damos as boas-vindas à propriedade e solicitamos ao hóspede que, no fundo, preencha um formulário de check-in online. Este formulário de check-in online é fundamental para o hotel porque consegue diminuir muito as filas da recepção, muitas vezes até tornando o processo de chegada ao hotel extremamente rápido ao ponto de simplesmente a pessoa chegar à propriedade e ter que subir para o seu quarto porque nem sequer, por exemplo, precisa de uma chave física, usa uma chave digital, e portanto ao mesmo tempo abrimos aqui um canal de comunicação entre o hóspede e o hotel durante a sua estadia, o que é muito útil não só para garantir que a experiência do hóspede está a ser boa, ou seja, ter aqui uma espécie de um concierge virtual, mas também para fazer aqui alguns upsellings durante a estadia, o que é cada vez mais importante
tendo em conta este novo normal em que as taxas de ocupação, por exemplo, nos hotéis são muito mais baixas e, portanto, o ticket tem necessariamente que aumentar. Como é que nós depois fazemos este envio de mensagens? Sabemos que nem sempre os hotéis têm um número de telemóvel e, portanto, aquilo que nós fazemos é criar aqui uma série de triggers, que é, vamos imaginar, se o hotel, neste caso, tem um número de telemóvel, vamos enviar uma mensagem, idealmente via WhatsApp. Agora, de repente, o WhatsApp não está associado àquele número de telemóvel, então aquilo que nós fazemos é enviar via SMS. Ou então existem ainda os casos em que o hotel não tem de todo o número de telemóvel, então vamos enviar por canais alternativos, mas realmente funcionais, como, por exemplo, o e-mail, o Booking.com, a Expedia. E, portanto, garantimos que o hóspede vai receber sempre a mensagem do nosso lado, do nosso ponto de vista, idealmente sempre sem ser por e-mail, seja por canais que são realmente mais diretos e que não há uma probabilidade tão alta também de ir para spam, ou seja, que realmente é o canal que o hóspede mais utiliza. Depois, aquilo que irá acontecer é que durante esta dia nós vamos comunicar com o hóspede, é possível segmentar mensagens de upselling, isto é, vamos imaginar o hóspede está na propriedade, então de repente enviamos uma mensagem às 6 da tarde do primeiro dia a perguntar se ele não gostava de usufruir de uma bebida na nossa happy hour, ou eventualmente de uma refeição no nosso restaurante, ou até mesmo, por exemplo, às 9 da noite, falar do nosso bonito pôr do sol. No dia do check-out, vamos fazer a mesma lógica que fizemos no dia do check-in, ou seja, pela manhã bem cedo, enviar uma mensagem via SMS ou WhatsApp, em que perguntamos se o hóspede teve algum tipo de consumo no quarto, explicar qual é o processo de check-out e, no fundo, deixar ali disponível para que, se houver algum tipo de pedido ou solicitação, o hóspede, mais uma vez, possa fazê-lo. O hóspede deixa a propriedade e, passado umas horas, ainda vamos ser capazes de enviar uma mensagem a perguntar se pode dar uma review numa plataforma tipo TripAdvisor, a própria Google, que cada vez ganha maior força aqui naquilo que é o contexto do Google Hotel Ads. E, portanto, vamos conseguir, no fundo, que estas reviews, que são cada vez mais importantes para os hotéis, também sejam aumentadas e, portanto, no final do dia, o hotel também consiga melhorar a sua própria presença digital. E, portanto, era mais ou menos isto que eu tinha para vos falar, ou seja, para nós a Google tem sido fundamental porque lá está, torna esta questão do single agent, ou seja, através do Dialogflow, através do Google Translate, extremamente importante, por caso contrário, para nós seria não só muito difícil ter o nosso assistente virtual em várias línguas, como também ter taxas de automatização tão elevadas, ou seja, como nós neste momento conseguimos automatizar os tais 80% de conversas, se nós não tivéssemos este tal single agent seria totalmente impossível. E, obviamente, na parte das métricas via Google Data Studio é também importante, porque senão continuaríamos a não resolver um problema dos hotéis de ter KPIs, de ter métricas sobre as equipas de reservas, sobre o Customer Care. E, portanto, no fundo, nós só conseguimos resolver os tais 3 problemas de automatizar, centralizar e também mensurar graças à tecnologia Google. Tiago, se calhar passo para ti outra vez e paro de partilhar o meu ecrã. Se puderes passar ao slide seguinte, eu só quero fazer mesmo então, para finalizar e depois abrimos para questões. Portanto, o primeiro ponto que queria frisar é que, para quem quiser experimentar a plataforma, o Google Cloud Platform, existem serviços que são gratuitos. O caso da Dialogflow, tem uma versão gratuita. E, além disso, nós oferecemos $300 de créditos para qualquer pessoa que crie uma conta, portanto, podem experimentar as várias soluções. E no slide seguinte, João, se pudesses passar, depois terminamos, existe, obviamente, também muita formação, muito conteúdo disponível para que possam aprender a utilizar estas ferramentas. Portanto, a partir daqui conseguem, deste link que aqui coloco, conseguem chegar facilmente a esses conteúdos. E com isto, se passares ao seguinte, penso que não tenho mais nada, abrimos então para as vossas questões. Portanto, estejam à vontade para fazer unmute ou colocar no chat se preferirem. Enquanto isso, eu vou só parar aqui a gravação.